Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos fazer o encerramento de mais uma semana do estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar o estudo adicional. E como a gente faz toda a vida, na sexta-feira, a gente faz uma espécie de recapitulação resumida de tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. Davi, eu quero um estudo mais aprofundado. Tem como? Tem como sim. Você pode visitar aí a playlist, né, que foi criada e ali é endereçada todos os vídeos que a gente disponibiliza todos os dias durante a semana. E aí, todos os dias tem um estudo de forma mais aprofundada, em que a gente conversa, se demora, lê os textos, medita e tem um estudo, vamos dizer assim, abençoado na presença de Deus, tá bom? Hoje a gente vai dar uma pequena pincelada e aí a gente vai ter o desfecho da semana com o estudo adicional. Então, sem muitas demoras, vamos fazer a nossa oração para logo em seguida também fazermos a nossa recapitulação. Oremos então? Bom Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, sim, estudar a Tua palavra, de poder refletir nos Teus feitos, nas Tuas ações, que são redentoras, que são, podemos dizer assim, maravilhosas e que nos beneficiam, porque são ações que demonstram graça, né? Demonstram compaixão, demonstram misericórdia. E a Ti nós somos gratos, Pai. A Deus, concede-nos mais uma vez o Teu Espírito, para que por meio dele a gente venha entender a Tua boa e perfeita vontade. Fica conosco, dá-nos a Tua paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos voltar a rebobinar, né? Voltando ali para o tema de sábado. E o tema apresentado é Fundamentos Proféticos. O verso para memorizar diz assim, ó, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem sabe esse seja o verso mais conhecido do profeta Isaías, que é quando ele, após ele passar por uma experiência maravilhosa, né, de purificação, de redenção, ali diante do trono de Deus, ele é questionado sobre um comissionamento, sobre quem poderia representar o céu aqui na terra. E ele, de forma voluntária, se apresenta dizendo, eu estou aqui, pode me enviar que eu estou pronto e preparado. E isso é maravilhoso. Bom, na introdução do sábado, falou aqui um pouquinho sobre o que é que a gente iria estudar durante a semana. E uma das coisas que nós iríamos ver como fundamentos proféticos era a questão do contexto da visão do trono ali, do ambiente celestial, né, a presença de Deus. Falar um pouquinho sobre os seres que lá habitam, né, e o que está por trás de todos os símbolos apresentados, né, vamos dizer assim, por todo o contexto bíblico, né, por toda a narrativa bíblica que são apresentadas, né, algumas figuras, alguns símbolos que fazem alusões diretas ao trono de Deus. Tá certo? Partindo para o tema de domingo, o tema de domingo é Eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de Isaías se colocar à disposição, algumas coisas aconteceram. Por ele estar na presença de Deus, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus de luz, algumas coisas ficaram em evidência. E o que ficou em evidência foi exatamente a condição que não somente ele, mas todos nós nos encontramos. A condição de pecadores. É tanto que no tema de domingo fez aqui uma espécie de analogia, né? Sobre uma reforma de uma igreja. E aí nessa reforma eles colocaram ali luzes potentes. O problema é que o local não apenas ficou muito bem iluminado, mas também tornou visível alguns problemas, alguns defeitos. E quem sabe com pouca iluminação não era perceptível. E é exatamente isso que acontece com cada um de nós. Se entrássemos na presença de Deus, se ficássemos diante daquele que é perfeito, os nossos defeitos de caráter, os nossos pecados, a nossa iniquidade ficaria em evidência. E é por isso que eu e você hoje não podemos, na condição que nos encontramos,
ficar na presença de Deus e viver eternamente na presença de Deus. Do contrário, nós seríamos consumidos pela sua santidade, pela sua glória, pela sua perfeição. Partindo para o tema de segunda, nós vimos aqui os dois querubins, né? E foi falado aqui dentro do contexto ali do jardim, após a expulsão do primeiro casal, né? Por eles terem transgredido, por eles terem pecado, desobedecido a Deus, agido de maneira rebelde ao plano do governo de Deus, eles tiveram que ser expulsos. Mediante ao estudo que nós vimos no dia anterior, no domingo, a gente percebe a razão pelo qual eles tiveram que ser expulsos. O pecador não pode permanecer na presença de Deus. O Éden era uma representação do trono de Deus, da casa de Deus, do ambiente de Deus. Ali estava a árvore da vida, que era exatamente o símbolo da pessoa de Deus, pois ele é o verdadeiro portador de vida. E por conta que eles pecaram, não mais se achou lugar para eles ali. Por isso que foram colocados dois querubins para proteger o trono de Deus, para proteger a casa de Deus. A espada flamejante que ali rodava com o propósito de evitar qualquer intromissão ao ambiente, era exatamente para isso, para consumir o pecador que adentrasse ao trono de Deus. Tudo isso são apenas figuras e símbolos da verdadeira representação do trono de Deus ali no ambiente celestial. Isso é muito interessante. Partindo para o tema de terça-feira, nós vimos aqui como brasas vivas, que foi exatamente a visão de Ezequiel com relação aos 4 seres viventes. A gente viu aqui no estudo que os querubins, no Antigo Testamento, eles são identificados como seres viventes. É dado essa nomenclatura aos querubins, a esses anjos que, de certo modo, estão ali na presença de Deus e são portadores, né? São os anjos que refletem a glória de Deus. E aí, Ezequiel, ele tem uma visão ali, podemos dizer, aos nossos olhos, um pouco estranha, porque são anjos que têm características, de certo modo, complexas de se entender. E ali fala que um dos anjos tinha um rosto de leão, o outro com o rosto de homem, o outro com o rosto de boi e o outro com o rosto de águia, né? E ali falam que eles sempre andavam para frente, nunca retroagia, e eles estavam sempre, podemos dizer assim, vivendo e fazendo a vontade de Deus, que era representada ali pelo fogo do Espírito, né, que eles estavam seguindo. Partindo para o tema de quarta-feira, nós vimos aqui Deus no meio do seu povo. E foi exatamente a ordem que ele deu ali, no período do Êxodo, né, para se erguer um tabernáculo entre as 12 tribos de Israel. Uma coisa interessante é que entre as 12 tribos, onde foi escolhido para se levantar o tabernáculo de Deus, aonde a presença de Deus iria ser refletida por meio do Shekinah, por meio da nuvem, quando baixava sobre o tabernáculo, né? A gente vê alguns símbolos bastante interessantes que de fato condiz com o que acontece no trono de glória, né? No trono celestial. Ali estava também uma representação dos 4 seres viventes, dos 4 querubins. Aonde, Davi? Nos estandardes dos representantes das tribos. Veja que o contexto do dia de quarta fala que cada lado do tabernáculo residiam ali 3 tribos, sendo que uma dessas 3 era, de certo modo, o representante. Era como se fosse aquele que liderava, né? A gente viu que o lado leste ficava a tribo de Judá. O lado sul ficava deixa eu me recordar aqui, a tribo de Ruben. No lado oeste ficava a tribo de Efraim. E no lado norte ficava a tribo de Dan, né? A tribo de Judá tinha ali no estandarte a figura do leão,
né? Leão da tribo de Judá. A de Ruben tinha a figura de um homem. A de Efraim, a do boi. E a de Dan, a figura da águia. Exatamente como foi representado na visão de Ezequiel. E veja que a visão de Ezequiel, ela acontece muito depois desse evento relatado no livro de Números. E a gente vê que as coisas de Deus não são coincidência, mas elas cumprem exatamente os propósitos e a vontade de Deus. Partindo para o tema de quinta-feira, é a queda de Lúcifer. E a gente estudou nesse dia exatamente a origem de Lúcifer. Ele era um querubim. Ele estava na presença de Deus, ele refletia a glória de Deus. O problema foi que, em um dado momento, ele quis refletir a sua própria glória. Como a gente costuma dizer, nos nossos dias, né, no nosso dia a dia, ele cresceu os olhos, né, e quis se tornar ou ser aquilo que ele nunca foi. Quis refletir aquilo que ele não tinha. Tudo isso porque ele se vangloriou. Achou que era sábio demais, que era bonito demais. E aí essa vanglória, né, esse entendimento que dá o enchimento do peito como se fosse muita coisa, fez com que ele se corrompesse, fez com que ele pecasse. E não somente ele, mas muitos que se alinharam e que se uniram a ele. E a gente vê que a queda de Lúcifer se deu exatamente por querer ser e ter aquilo que somente pertence a Deus. O verdadeiro portador de glória, né? O nosso Deus que é vencedor. E aí, no estudo adicional, que é o tema de sexta-feira, tem aqui dois textos bastante interessantes que eu vou ler para vocês. Diz assim o primeiro texto, ó. Satanás, que já foi um querubim da guarda, procurou destruir a confiança no trono de Deus. O Criador permitiu que os anjos caídos continuassem sua rebelião, para mostrar ao universo o mal que vem da exaltação própria. E embora Satanás tenha levado o ser humano a se unir a ele na guerra contra Deus, Cristo o derrotou na cruz, garantindo que a humanidade ocupasse o lugar que pertencia aos anjos caídos. Por meio de Cristo, os pecadores se voltam publicamente contra as alegações de Lúcifer. O resultado é uma revelação maior do amor de Deus do que existia antes da rebelião. Ainda que Deus não tenha criado o mal, quando tudo estiver feito, o amor do Criador será revelado de um modo que não ocorreria se o pecado não tivesse existido. Às vezes a gente fica em dúvida nesse último ponto aqui que foi refletido nesse texto, sobre a questão da revelação máxima do amor de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus nunca planejou que o pecado viesse à tona. É tanto que a existência do pecado é algo estranho para Deus. Porém, com a existência do pecado, fez-se com que Deus revelasse, dentro do pior cenário possível, quem de fato ele é. Se num cenário confortável, tudo dando certo, Deus já mostrava que era amor, que era justo, que era correto, dentro do pior cenário, ele seguiu o mesmo proceder. Diferente de nós, que muitas vezes damos glória a Deus quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, a gente tende a virar as costas, a gente tende a responsabilizar a Deus, a gente tende a culpar a Deus. Pois é, dentro do pior cenário, Deus revelou e demonstrou não o seu caráter oculto, mas ele tornou evidente aquilo que ele é e sempre foi. Tá certo? O outro texto diz assim, ó. No fim da história, Cristo olha para os redimidos, renovados conforme sua própria imagem, cada um trazendo no coração a impressão perfeita da divindade e com o rosto refletindo a semelhança de seu rei.
Contempla neles o resultado de seu sofrimento e fica satisfeito. Então, com voz que atinge as multidões, multidões congregadas dos justos e ímpios, Jesus declara: Eis a aquisição de meu sangue. Por estes eu sofri e por este morri, para que pudessem morar em minha presença por toda a eternidade. E aqueles que estão vestidos de branco em redor do trono cantam em louvor. Digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E isso está no livro O Grande Conflito. É com essas palavras que a gente encerra mais uma semana, a saber, a 7ª semana do estudo da lição da Escola Sabatina. Uma lição maravilhosa, que trouxe muita luz, muito conhecimento e, acima de tudo, que trouxe a presença de Deus para perto de nós. Papai do Céu continue a nos conduzir, que a gente esteja aqui para a próxima lição, o próximo tema, a próxima semana. Você é meu convidado e eu sou o convidado também, vamos dizer assim, pelo poder de Deus, a se fazer presente. Tá certo? Vamos juntos, um apoiando o outro, para a honra e glória de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.